conexão é quando você pode mostrar um lado seu que a outra pessoa dá conta. Tem gente que é liderado e confunde amizade com um caminho para benefícios. Não tem como você ser vulnerável e fraco ao mesmo tempo. E você não consegue fazer você ser você mesmo com todo mundo e todo mundo vai receber bem ou lidar bem com isso. Olá, tudo bem? Você está aí conosco mais uma vez no nosso podcast Vida com Sabedoria. Que bom que você veio, que você está acompanhando. Eu espero que os episódios tenham edificado, estejam edificando a sua vida. Hoje nós temos mais um episódio muito especial, muito bom, e temos duas convidadas muito queridas conosco, a Leila e a Nívia. Sejam bem-vindas. Dê um alô aí para o nosso pessoal que está participando aí. Bom dia, um prazer estar aqui. Olá pessoal, meu nome é Leila, sou diretora da Escola Adventista Vila Nova e é um prazer estar aqui neste podcast. É isso aí, nós vamos conversar hoje de um tema muito especial, você vai gostar: solidão e amizade na vida de quem carrega responsabilidade. Como é a vida do líder? Como é a vida de pessoas que perdem vínculos de amizade e precisam reconstruir esses vínculos? Hoje nós vamos conversar bem sobre isso mesmo. Leila, você trabalha na educação, há quantos anos já? Conta um pouquinho da sua experiência. Pastor, desde os 12 anos que eu trabalho na área da educação, em uma escolinha bem pequenininha de uma irmãzinha da igreja lá em São Paulo. Eu comecei com quantos anos? 12 anos? Com 12 anos. E ali com 12 anos eu ajudava as crianças no momento do lanchinho, lavava os banheiros, limpava a sala após o lanche, e à tarde eu ia para a escola, à tarde eu estudava. E aos 18 anos eu passei a trabalhar de forma efetiva ali, como auxiliar de classe, monitora, e fui construindo a minha carreira dentro da área da educação. Que legal. Desta forma. Que legal. Eu nem vou falar quantos anos você tem para ninguém calcular a sua idade, né, Leila? 28 anos é a idade da Leila, viu, gente? Leila trabalha bastante tempo, é gestora escolar, é líder, trabalha nessa área já há um bom tempo. E a gente está muito feliz, você vai compartilhar um pouquinho da sua experiência conosco, né? Ótimo. Nívia, você é psicóloga, mas também atua na liderança, né? Você ajuda seu marido, você é esposa de pastor, você ajuda seu marido na liderança do Ministério da Mulher, Ministério da Criança, em diferentes áreas também. Conta um pouquinho da sua experiência, dessa sua trajetória. Eu sou adventista basicamente de berço. Então, sempre gostei de trabalhar na igreja, eu gosto disso, de verdade. Então, gosto de trabalhar com o Ministério da Mulher, gosto de trabalhar onde for preciso na igreja. Tenho sempre assim, onde eu for, desbravadora, né? Desbravadora de berço, e é onde Deus mandar. Trabalhei na educação adventista, a minha primeira formação, eu sou pedagoga, então trabalhei durante alguns anos como professora, e depois eu fui realmente para o que eu acredito que eu nasci para ser, psicóloga. Muito bom. Sim, eu sou psicóloga clínica, e tenho a minha especialização em traumas. Perfeito. E tem 22 anos, 23 anos que sou esposa de pastor. Muito legal. E venho nessa caminhada trabalhando com a igreja. Muito bom, muito bom. O tema que nós vamos conversar hoje, e a gente convidou vocês, porque vocês têm experiência prática, né? Não é porque vocês têm conceitos, mas é porque vocês têm experiências práticas. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa experiência da solidão na vida do líder. Vocês já viveram isso? Vocês já tiveram essa experiência? Leila, nas suas mudanças, Nívia, nas mudanças que vocês já experimentaram como pastor, vocês me descreva um momento, Leila, me descreve um momento em que você se sentiu sozinha, em que você tinha gente ao seu redor, mas você se sentiu sozinha. Pastor, eu vou contar algo bem pessoal. Eu acho que eu ainda não falei isso pra ninguém. Em 2024, voltando de um lançamento de matrículas, eu recebi a notícia de que o meu pai, lá na Bahia, estava internado. E chegando em Porangatu, porque eu estava como diretora da Escola Adventista de Porangatu, Sim. A médica do hospital me ligou e falou que o meu pai havia falecido. Fui para Bahia com a minha família, participei ali do velório, do enterro do meu pai,
e voltei, retornei para Porangatu com a minha mãe. E eu tinha um lançamento de matrículas, eu estava vivendo um processo de matrículas, eu tinha a minha mãe ali agora sobre a minha responsabilidade, eu precisava ser forte naquele momento e eu não tive tempo de viver o luto. Então, eu enterrei o meu pai, retornei para minha vida, para minha rotina, e ali eu precisava ser forte. Eu me senti muito sozinha, porque eu não podia passar para minha mãe o que eu estava sentindo. Então, quando eu estava próxima à minha mãe, eu não chorava, procurava ser forte, porque ela já estava muito triste. Sim. E eu vivi um período muito difícil ali entre agosto até dezembro, onde eu não vivi esse luto. E quando eu entrei de férias, em dezembro, foi quando os sentimentos todos afloraram e aí eu me senti acamada mesmo, pastor. E eu me senti muito triste e eu fiquei assim um período muito triste, que foi as minhas férias ali de 2024 para 2025. Mas eu fui muito acolhida, porque a minha sogra, a minha família de São Paulo veio para Porangatu e nós passamos ótimos dias ali. Foi quando a minha família me acolheu e eu fiquei bem vulnerável nas férias, mas ao longo do período ali que eu precisava ser forte, eu me mantive firme, mesmo porque como líder eu não posso passar para os meus liderados uma fragilidade, porque a equipe em si, ela depende da figura do líder para se manter motivado, ainda quando o líder também precisa de ânimo muitas vezes. Interessante, você colocou um ponto que é muito comum e quem está assistindo pode estar vivendo isso, né? É o aspecto de que o líder muitas vezes está cercado de gente, ele resolve o problema das pessoas que estão ao redor. Quem está na liderança normalmente é procurado para um conselho, para confortar em alguma situação difícil, tem que entender a situação do outro, mas muitas vezes se sente sozinho. Exato. Ele não tem como abrir, não tem como falar, ele às vezes não pode ser vulnerável, até porque ele não sabe em quem pode confiar, né, em toda essa situação. Então, essa é uma situação comum. Tem um texto bíblico de Provérbios, que é o nosso livro da temporada, né? Nós estamos estudando Provérbios, e no capítulo 17, verso 17, tem um verso que diz assim, ó: o amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce um irmão. E aqui, Nível, eu vou te perguntar, você, como esposa de pastor, eu vou tirar desse grupo que eu vou te perguntar, família, tá? Você tem uma amiga, alguém que você pode ligar às 11, meia-noite, para conversar assuntos que você precisa desabafar com alguém? Tenho. E eu consegui essas pessoas no distrito. Olha, que legal. Foram os meus irmãos de distrito. E interessante que foram lá do primeiro distrito, lá há 20 e poucos anos atrás. E é uma amizade que vem durando há muito tempo. E assim, é interessante essa amizade porque em cada distrito que eu passo, Deus ele sempre levanta alguém. Ele sempre vai levantar um estilo de amigo, talvez não para todas as suas necessidades, nem para tudo que você precisa naquele momento, mas para o que é mais importante. Muito bom. Então, às vezes você está passando por uma fase onde tem filhos pequenos, está ali, como é que eu vou fazer agora? Então, Deus levanta alguém para te ajudar. Muitas vezes a gente só percebe isso depois que saiu dali. Verdade. Depois que a gente passou daquilo, é que vai perceber, nossa, mas calma, eu passei por essa fase, eu tive alguém para me ajudar. Mas é que às vezes a gente pensa que amigo tem que ser completo, tem que ser 100%, tem que servir para tudo seu, para todas as áreas. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim, verdade. Até porque nós não somos completos. É isso mesmo, é isso mesmo. Não somos completos. E aí, Nível, eu vou lhe perguntar uma coisa. Pela sua experiência e pela profissão sua também, existe uma diferença entre conexão social e amizade. Hoje, com rede social, a rede social dá uma falsa impressão de que a gente tem muitos amigos, né? Aí você vai olhar a rede social de fulano, quantos amigos tem? Tem 1.000, 2.000, 3.000, 7.000 pessoas que são seguidores, são amigos, que são considerados amigos. Mas, na verdade, isso não é amigo. Isso é conexão social. Às vezes você está num ambiente cercado de pessoas que falam com você, conversam, te cumprimentam, tratam de assuntos mais superficiais, mas não são amigos. Que diferença você vê entre conexão social e amizade verdadeira?
Eu vou citar um exemplo meu mesmo. Perfeito. Tem cerca de 2 anos que cheguei aqui na ABC. E logo Você, depois... então, só explicando, porque tem gente que não sabe o que é ABC, né? Então, vamos lá. Você veio de Brasília para Goiás. Exato. Perfeito. E logo depois teve um congresso. Uhum. Esse congresso estava lotado de pessoas, tinha muitas pessoas. Quando eu cheguei naquele congresso, eu não conhecia uma única pessoa que estava ali. Uhum. Nenhum rosto era familiar. Mas todos nós estávamos louvando a Deus, estávamos com o mesmo intuito, estávamos buscando sermos pessoas melhores. Mas eu estava cercada de gente, muita gente, quase não tinha lugar para sentar, então todo mundo ali apertadinho, mas eu estava só. Uhum. Por quê? Porque o que eu queria naquele momento era conexão. Era que alguém me visse emocionalmente. Era que alguém falasse assim, você está gostando? Mas o que você não gostou? E eu pudesse ser verdadeira. Uhum. Eu pudesse falar, nossa, eu estou precisando de ajuda. Então, conexão é quando você pode mostrar um lado seu que a outra pessoa dá conta. Entendi. A sua fragilidade. Uhum. Onde você pode tirar todas as máscaras e ser quem você é. Perfeito. Eu só vou perguntar para saber se o conceito é esse mesmo. A conexão social eu posso ter em vários lugares, ou seja, eu estou conectado com pessoas, conversando Aqui e tal. nós estamos Conectados. Mas amizade verdadeira, como a Bíblia diz que na angústia nasce um irmão, ou usando o capítulo 18, que tem uma lição bem interessante aqui no capítulo 18, no verso 24, diz assim, ó, Provérbios 18, 24. Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Então, amizade verdadeira é diferente de conexão social. Amizade verdadeira eu posso mostrar quem eu sou, não é isso? E isso hoje em dia está ficando tão raro, né, Leila? Muito. A gente vê isso muito na família. A família conhece a gente, né? O marido, os filhos, a mãe, o pai, os tios, que convivem com a gente, conhece. Mas hoje a gente vive a gente adora um ídolo. Eu até coloco isso assim, como sendo um ídolo da nossa cultura. É da gestão da imagem. Então, eu não deixo as pessoas chegarem perto porque eu quero manter uma imagem na cabeça delas. Quero que elas tenham uma imagem de mim com base naquilo que eu estou projetando, não naquilo que eu sou de verdade, né? Então, Leila, na sua experiência, você já viveu isso, você já teve muita conexão social, você já teve contato com pessoas, muita gente ao seu redor. Mas como foi para desenvolver amizades? Porque você já mudou. Você morava em Goiânia, foi para Porangatu, voltou para Goiânia, você já morou em São Paulo, Rio de Janeiro, você já mudou diferentes lugares. Então você deixou relacionamentos aqui e foi para outros lugares para reconstruir. Como que você lidou? Conexão e amizade verdadeira. Como você conseguiu lidar com isso? Pastor, em todos os lugares, como a Nívia falou, em todos os lugares que eu passei, São Paulo, Rio de Janeiro, estado de Goiás, Deus sempre levanta pessoas para nos ajudar. Uhum. E existe a diferença, sim, daquele amigo de verdade que você pode ligar meia-noite e falar, vem aqui, eu preciso de você, e ele te atender e te ouvir e de alguma forma te ajudar, e daquela amizade mais superficial, a amizade com profundidade e conexão. Em Porangatu eu tenho amigos que se eu ligar agora, se eu pegar o celular agora e ligar, falar assim, eu preciso de vocês, vem aqui, eles saem de lá, eles não medem esforços, eles saem de lá e vêm aqui para me ajudar. Agora, como você conseguiu construir isso? Porque assim, ó, você lidera um grupo de pessoas, você é uma pessoa que precisa estar sempre forte, sempre à frente, sempre tendo resposta, sempre tendo solução. Como você conseguiu, como líder, construir amizades verdadeiras, que as pessoas sabem quem você é, conhecem suas fragilidades, você conhece as delas e se apoiam? Como você construiu isso? Pastor, eu me sinto privilegiada porque nós fazemos parte de um grupo, de uma comunidade. E nesta comunidade, quando nós chegamos de outros lugares, as pessoas sempre nos abraçam. E ali nós vamos nos identificando com algumas pessoas, né? E estas pessoas que nós fomos identificando, talvez as mesmas ideias, experiências parecidas, vai formando uma conexão e uma amizade.
Então, graças a Deus, todos os lugares que eu passei, eu tenho uma facilidade muito grande, né? Você é psicóloga, eu tenho uma facilidade muito grande de me conectar às pessoas. Que legal. É uma habilidade que eu tenho de me conectar às pessoas. Então, eu nunca tive dificuldades. Agora, o meu esposo tem. Ele é paulistano. E o paulistano, vocês sabem que é mais fechado. Então, ele tem uma dificuldade maior de se conectar às pessoas. Para você ir na casa de um paulistano, ele precisa te convidar. Eu sou baiana. Embora eu tenha sido criada em São Paulo, eu sou baiana. Na Bahia, você não precisa convidar ninguém para ir na tua casa. As pessoas, os irmãos da igreja, as pessoas vão lá na tua casa, São do muito nada, aparecem lá. né? São hospitaleiros, os nordestinos. Então, essa diferença entre uma baiana e um paulistano lá em casa deu muito certo, porque é um ajudando o outro. Perfeito. E hoje o meu marido, ele é muito aberto às conexões, às novas amizades. Então, por onde a gente passa, nós conseguimos construir boas amizades. Muito e isso legal. nos faz muito bem. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmão. E eu não tenho dúvidas disso. Porque ao longo dos anos, passando por vários estados do Brasil a trabalho, nós percebemos que muitas vezes nós podíamos contar muito mais com os amigos do que com a própria família que estava legal, distante. Sim, é verdade. Nívia, para você já é um pouco diferente, você já é mais introvertida, reservada. Você demora um pouquinho mais para poder se abrir nesse aspecto, né? E nessas questões de mudanças, você deixa relacionamentos que você construiu, família, você saiu de Brasília, sua família toda em Brasília, sua vida em Brasília, todos os relacionamentos em Brasília. Você chega em Goiás, 2 anos de lá para cá, reconstruir ou construir novas relações. Como foi para você? Como você lidou com isso? Além de ser introvertida, eu sou brasiliense, né? Então juntou as duas coisas. Mas eu vim para uma terra onde todo mundo é muito amistoso. O goiano, ele é amistoso, ele é aquela pessoa que te traz para perto. Sim. Mas eu já percebi que o meu estilo é mais, assim, eu libero um pouquinho. Se eu percebo que aquela pessoa ali aceitou o meu eu, aí vou chegando mais um pouquinho, vai chegando até... Então, essa é a minha tática. Perfeito. Estabelecer uma conexão isso, de até ter a conexão. De amizade Então, verdadeira. vai um pouquinho, se a pessoa aceitou aquilo ali, né? Se foi bem-vindo, se ela... Eu gosto muito desse termo, se ela deu conta daquilo ali teu. Porque tem muitas pessoas que elas têm uma conexão contigo unilateral. Elas se conectam contigo. Mas se você for tentar se conectar, ela já não dá conta. Já não dá abertura. Já não vai. E tem um episódio muito engraçado comigo, referente a isso, que tinha uma pessoa que ela me ligava, mandava mensagens dizendo dos problemas dela. E aí eu pensei, poxa, ela daria uma boa amizade, né? Uma boa amiga pra mim. Porque tudo que ela precisa, eu tô ali presente. E aí ela me mandou uma mensagem dizendo que não estava bem, acho que com os filhos e tal. Eu falei, eu vou testar. Eu falei, amiga, eu também não tô bem e tal, tô passando por uma questão. Eu coloquei algo assim simples, não muito complexo. Aí veio um silêncio. E eu já entendi esse silêncio. A partir dali, acabou. Não tinha como você avançar, né? Não. E aí a pessoa, o que ela fez? Mensagens foram demorando mais, então não foi me enviando mais mensagens. Então nem dessa conexão. Por quê? Porque nem sempre o outro, ele dá conta das suas demandas. E nem sempre o outro vai querer se conectar contigo bilateralmente. Só Quer receber, quer né? receber. Quer receber. Não Eu vou precisa. voltar nesse ponto, Nívia, nós vamos voltar aqui, principalmente porque esse ponto trabalha um pouco o aspecto de Provérbios 18, 24. Eu vou voltar nele, mas eu vou te perguntar, Leila, uma coisa que talvez esteja na cabeça de muita gente. Você lida com várias pessoas, você tem uma equipe de trabalho. Você acredita que é possível desenvolver amizade verdadeira na sua equipe de trabalho? Com certeza, Consegue? com certeza. E nós precisamos disso. Pastor, recentemente eu passei por uma cirurgia e eu estava em casa me recuperando e do nada recebi uma mensagem da minha equipe. Olha isso. Que são a parte administrativa
E eles foram até a minha casa e era véspera do meu aniversário. Que legal. 40 anos eu completei, pronto, revelei Falei a tua idade. idade, Leila, não era pra falar. 40 anos e assim, eu estava um pouco triste porque eu havia planejado comemorar os meus 40 anos de forma diferente. Só que veio a cirurgia, precisava passar por esse momento. Só que a minha equipe veio na véspera do meu aniversário, com bolo, com salgadinhos. Olha que legal. E eu percebi que aquele momento ali não era um momento administrativo, Sim. mas sim um momento de amizade, Perfeito, de conexão. perfeito. Então, hoje, eu tenho a minha equipe administrativa, eu tenho todos eles como grandes amigos, Que pastor. legal, que Então, legal. é possível, sim, separar, dividir no momento de trabalho, um momento administrativo e um momento de diversão, de conexão, de amizade. Naquele momento em que eles estavam ali, eu me senti acolhida, eu me senti amada. Interessante. E ali estava eu, a Leila, de pijama, operada, com a minha equipe administrativa toda ali, orando por mim, me abraçando e comemorando os meus 40 anos. Muito bom. Para mim, pastor, foi muito significativo recebê-los na minha casa. Que legal. Naquele momento. Que legal. Sabe, porque muitos líderes têm medo de se expor, de abrir a casa, abrir a vida pessoal, até porque muitas pessoas confundem. Tem gente que é liderado e confunde amizade com um caminho para benefícios. E muitos líderes se fecham por causa disso. Porque às vezes as pessoas estão se aproximando, tentando ganhar confiança, fazer coisas juntos, porque tem um interesse por trás. E esse é um dos grandes problemas de quem lidera. É saber em quem confiar, com quem eu posso me abrir, sem que a pessoa confunda o que é a liderança e o que é a amizade. E saiba diferenciar. Esse é um dos grandes medos que as pessoas têm hoje, né? Exatamente. Aí entra o papel do líder em estabelecer limites. Verdade. Muito bem, muito bem. Nível, vamos voltar ao assunto seu agora, porque eu achei muito interessante sua fala e aí ela vai ajudar a gente a entender um pouquinho o que diz Provérbios 18, 24, que quem tem muitos amigos, diz a Bíblia, pode cair em desgraça. Ou seja, pode ser uma armadilha. Mas amigo mais chegado do que o irmão. Parece que um está contradizendo o outro, né? Uma parte do verso está contradizendo a outra. Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado que o irmão. Você acredita, Leila, e na sua experiência, é possível ter amizade sincera, verdadeira e profunda com muita gente? Muito difícil. Vai que alguém, né? Vai que alguém conseguiu. Mas é muito difícil, porque você tem que mostrar vulnerabilidade. Você tem que mostrar o seu eu, quem você é, tirar a máscara. E isso para os dois lados, tanto para os amigos quanto para você, é muito difícil fazer isso. Sim, verdade. É muito difícil você falar quem você é, mostrar que tá difícil liderar, tá difícil ocupar aquele cargo, porque a gente entende vulnerabilidade com fraqueza. E na verdade não é. Não é, verdade. Muito pelo contrário, para você mostrar quem você é, você exige uma força muito grande. Muito grande, que só pessoas que sabem quem são fazem isso. É verdade. Não tem como você ser vulnerável e fraco ao mesmo tempo. E você não consegue fazer você ser você mesmo com todo mundo e todo mundo vai receber bem ou lidar bem com isso. Como você colocou na experiência, você recebia demanda de uma pessoa que você começou a considerar como uma possibilidade de aprofundar a amizade. Mas quando você foi vulnerável com ela, ela não suportou. E isso fez com que ela distanciasse. Então, ou seja, nem todo mundo consegue lidar com nossos defeitos, nossas vulnerabilidades, nossas limitações, né? E não é maldade. Não é. É porque a pessoa não sabe o que fazer com aquilo. Exato. Então, ela recebe aquilo e vai fazer o quê? Um amigo, muito pelo contrário. Um amigo, ele dá conta. E é interessante isso, porque o amigo, ele é mais chegado que o irmão, porque ele te salva de você mesmo. É onde ele vai, né? O próximo, verdade, o próximo isso versículo mesmo. aí. Ele vai salvar de você mesmo. Ele vai falar, olha, não é por esse caminho. Vai ter o atrito. Sim. Vai ter aquela fato. questão de falar assim, ei, não é assim.
Não é desse jeito, não vai por esse caminho. Uhum. E aí você ainda tá com sua máscara. Então o amigo vai te cutucar e fala assim, não é por esse caminho, não. Então você meio que ele te força a tirar sua máscara. É isso mesmo. Bem legal a sua colocação. E eu vou ler o verso, que é o verso de Provérbios 27, que também fala sobre amizade, o verso 17. Muito interessante, é uma figura de linguagem, é uma parábola, né? Que Salomão coloca. O ferro se afia com ferro. E uma pessoa pela presença do seu próximo. Ele faz uma comparação. O ferro afia o ferro e uma pessoa afia outra pessoa. Leila, agora vamos pensar nisso na nossa experiência de vida e de liderança, né? Vamos discutir um pouco sobre isso. O ferro afia o ferro. Eu acho que quem mora na roça consegue entender melhor essa linguagem, né? A gente que está na cidade, às vezes a pessoa é muito urbana, ela não entende tudo que está escrito aqui. Mas o ferro afia o ferro porque, especialmente na época de Salomão, a maneira que tinha de amolar algumas peças era com ferro. Então, hoje em dia, você tem foice, enxada, e você vai trabalhar com isso, você tem que usar uma lima. E a lima é de ferro. Aí você passa a lima, ela desbasta, ela desgasta, ela vai tirando as arestas e afinando o outro instrumento. Então, o ferro afia o ferro. Uma pessoa afia a outra. Então, dentro de liderança, Leila, pensa assim, você hoje lidera um grupo. Você já teve uma experiência em que alguém foi um ferro afiando você? Ajudando você a ajustar coisas que precisava? Sim, pastor, e é necessário. O verdadeiro amigo, ele nem sempre fala aquilo que você quer ouvir. Uhum. E em qualquer carreira, você precisa de um tutor, você precisa de alguém para te desafiar, você precisa de alguém para falar onde você errou, para te pontuar onde você errou, para você construir a sua carreira, para você ir aprendendo com os seus erros. Uhum. Dentro de qualquer ambiente, todo ser humano precisa de alguém para nos desafiar, precisa de alguém que fale a verdade, independente da tua posição. Agora, você já teve uma situação em que a pessoa falou e você reagiu se protegendo e depois refletiu? Várias vezes, pastor Tiago que o diga. Interessante, né? A gente tem muito isso. Eu já tive muitas pessoas na minha vida, muita gente que eu trabalhei próximo, amigos meus, já trabalhei com amigos pessoais, pessoas que eu conhecia antes de estar na liderança e que nós trabalhamos juntos na liderança. E que algumas vezes essa pessoa chegou e disse assim, amigo, esse caminho aí não é o melhor. Olha o que vai acontecer, você está fazendo isso, está aparecendo isso. Aí você se protege, a gente argumenta, a gente se defende, mas aquela conversa é tão preciosa porque depois ela fica. Exato. Martelando na cabeça e aí vai afinando e amolando a gente, né? Afiando a gente, porque a gente não é perfeito, a gente lida com as nossas deficiências e o amigo conhece a gente. E estamos aprendendo dia após dia. Às vezes eu ligo para o pastor Tiago, que é o meu líder, pergunto alguma coisa, peço um conselho, uma orientação, e eu tenho uma ideia diferente, uma visão diferente daquilo, mas pela experiência dele, ele sempre é assertivo. Difícil, né? Às vezes eu até tenho um pouquinho com ele, pastor, mas e se nós fôssemos por esse caminho? Ele, não, por esse caminho é melhor. E aí eu escuto sempre, lógico, óbvio, e no fim eu percebo que o caminho que ele me orientou sempre é mais assertivo, pela experiência dele. Então a gente precisa de alguém sempre. Sempre. Agora, quando é um líder, é mais fácil a gente aceitar. Exato. Quando é um amigo, um exemplo que eu vou dar, casamento. Casamento é um momento especial, até porque a palavra amigo no hebraico, né, é uma palavra hebraica que significa alguém na mesma posição. Porque quando eu sou aconselhado por um líder, eu vou acatar, lógico, é meu líder, né? Mas quando está na mesma posição, então isso é comum no casamento. Às vezes o esposo chega ou a esposa chega e diz assim, você fez isso, não ficou legal, não foi bom. Não, isso aqui eu não gostei do jeito que você fez. Aí a gente vai tentar explicar, argumentar, falar, dizer que a pessoa entendeu errado, aí a pessoa vai lá e insiste, a pessoa fala de novo, aí fica mais difícil da gente aceitar. Porque é difícil você ser vulnerável, né? Sim. É difícil você aceitar a opinião do outro quando ela contraria o seu gosto ou quem você é. Aquilo que você está tentando ter de imagem assim, na frente dos outros. Então, é muito mais difícil aceitar o conselho de um amigo do que de um líder. É muito mais difícil. Então, essa experiência de o ferro afiando o ferro,
E aí eu vou perguntar para você, Nívia, uma coisa assim. Na sua experiência de vida até aqui, casamento, ministério, vida como profissional, tanto como pedagoga, agora como psicóloga, o que você aprendeu sobre solidão que você gostaria de ter aprendido antes? Entra bem na fala que eu tive anterior, da questão da vulnerabilidade. Porque eu sempre entendi que ser vulnerável era ser fraca, então não posso ser. Tenho que demonstrar ser forte, tenho que dar conta e tô ali junto com todo mundo, tenho que dar conta das demandas de todo mundo. E isso, quando você vive dessa forma, isso vai te jogando para um lugar mais solitário. Vai cada vez mais te empurrando. Sim. Então eu queria ter entendido isso antes. E teve algo nessa jornada toda de volta, né? De entender essa questão da solidão, de como me conectar novamente, que a Bíblia, Deus me mostrou através da Bíblia, que foi o exemplo de Elias. Elias estava se sentindo sozinho, depois ali do Carmelo, de tudo, e ele falou com Deus sobre isso. Ele falou assim, eu estou sozinho aqui, sozinho. E aí Deus acolheu, cuidou. Depois que Deus acolheu, cuidou, deixou ele tranquilo, estabilizou ele emocionalmente, falou assim, Elias não. Acho que foram 3 mil pessoas que não dobraram o joelho. Você não está sozinho. E aí, meditando nisso, eu parei para pensar que quando a gente está muito tempo na solidão, a solidão ela é exaustiva. E quando você entra num processo de exaustão, você começa a ter distorções cognitivas. Perfeito. E aí você não consegue ver as coisas da forma como elas são. Então você fala, eu tô sozinho. E aí, peraí, Deus vai te falar, calma, você não tá sozinho, tem muita gente, abre o olho. As pessoas tentam se aproximar de você, pessoas sinceras, mas porque você tá naquela exaustão, naquilo tudo, não podendo mostrar sua vulnerabilidade, você não vai ver o que tá bem na tua frente. Então, eu aprendi isso e a oração sempre Senhor, abre meus olhos para ver o que eu não estou vendo. Que legal, que legal. Nossa, que conselho tremendo esse. Tremendo mesmo. Boa reflexão, ajuda a gente a pensar, né? Ser vulnerável abre portas para as pessoas se aproximarem. A gente tirar essa capa do super-homem ou da Mulher Maravilha e sermos seres humanos, que têm vulnerabilidades, que erra, que está aberto para conselhos, para conversas, para diálogo. Leila, para você, para quem está ouvindo a gente, por exemplo, pessoas que são donos de empresa, líderes, pessoas que lideram áreas, setores, e que, como você, também reconhece essa solidão da liderança. Muitas vezes se sentem sozinhos. Que conselho você daria para essa pessoa? Pastor, aqui é um verso que eu me apego muito. Em Isaías 41:10 diz assim: não tema porque eu estou com você, não fique com medo porque eu sou o teu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro a mão direita da minha justiça. Eu me apego muito a esse verso, pastor, porque nem sempre eu, como líder, posso mostrar as minhas fragilidades dentro do meu ambiente de trabalho. Mas quando eu chego em casa, eu vou para o meu quarto e eu converso com o meu melhor amigo, que é o meu Senhor. E aqui a promessa dele, eu não estou sozinha, ele segura pela minha mão. Não importa as dificuldades que eu esteja enfrentando, as adversidades daquele momento, eu sei que eu tenho um amigo que não me deixa. E o melhor, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente e ele promete que ele está ao nosso lado. Muito então, bom. Quando eu entendi que eu, como líder, eu não estou sozinha, eu posso me abrir com o meu Senhor, Deus, isso me traz um conforto. Porque às vezes eu não posso dividir algumas coisas com as pessoas que me cercam, até mesmo com a minha família, para não sobrecarregá-los. Mas eu tenho meu Deus que me ouve. Então ali eu me entrego a Ele, eu clamo e Ele me traz paz. Muito bem, agora eu quero lançar para você um desafio prático, algo que você pode colocar em prática no seu dia a dia, concreto, não só teoria abstrata. Aquilo que nós aprendemos aqui com a Nívia
E com a Leila também, nós queremos que você coloque em prática. Primeiro desafio que eu quero lançar para você: escolha alguém do seu convívio, da sua família ou fora da sua família, um vizinho, um parente, para você tornar essa pessoa um amigo mais profundo. Às vezes você já tem uma relação, mas às vezes é uma relação superficial, você não aprofundou. Então, escolha alguém essa semana e tente aprofundar um pouco mais esse relacionamento. Aprofunde essa conexão com essas pessoas. Lembre-se de uma coisa que a Leila falou muito bem e a Nívia deu ênfase muito forte nisso aqui. Seja vulnerável. Não para você vender uma imagem, não para você defender a sua imagem como alguém que é forte, que aguenta ficar sozinho. Não. Seja vulnerável, seja você mesmo. Mostre suas fragilidades também, aquilo que pode ser revelado, para que as pessoas se identifiquem com você. E aí, aprofunde essa relação. Deus vai usar isso para dar a você mais amigos, pessoas com amizades mais profundas que vão ajudar você e edificar a sua vida também. Tá bom? Nós vamos terminar o nosso episódio, Nívia, com você orando para que nós encerremos esse momento especial. E eu quero pedir que você ore. Claro, vamos orar. Querido Pai e nosso grande amigo, nós te agradecemos, Senhor, por nos escolher. Nós te agradecemos, Senhor, porque tens um plano muito especial na nossa vida. Obrigado. E, Senhor, hoje nós estamos passando por tantas dificuldades, estamos vivendo tão sozinhos. Em vários momentos da nossa vida nós estivemos sós. E quantas pessoas, Senhor, hoje que estão nos ouvindo estão se sentindo sozinhas. Mas nós sabemos, Senhor, que de Ti vem a cura para a solidão. É verdade. Nós te pedimos que abra os nossos olhos e nos mostre pessoas verdadeiras, Amém. que sejam os nossos amigos. Nós te pedimos também que nós sejamos esses amigos verdadeiros. Nós queremos, Senhor, principalmente ter uma amizade sincera contigo. Amém, a melhor e a principal das conexões. Amém. Por favor, Senhor, continue conosco. Nos unja com Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Coloque em prática essa semana. Na próxima semana nos encontramos. Nosso podcast Vida com Sabedoria. Esse tema de provérbios está muito bom. Você não pode perder. Compartilhe. Mande para pessoas que você conhece, pessoas da sua família, amigos, parentes. Vamos divulgar e espalhar a palavra de Deus. Na próxima semana nos encontramos e você é o nosso convidado especial. Um forte abraço.